A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 29 e versículo de número 10 e 11, que vai nos dizer assim: Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes vivemos adversidades, irmãos, e pensamos que o cativeiro vai ser eterno. Assim estavam os cativos em Babilônia. Eles olhavam para o cativeiro, irmãos, e humanamente falando, eles não viam saída. Eles não tinham esperança, mas Deus havia lançado sobre eles uma palavra. Todo cativeiro, irmãos, toda luta, todo deserto, todo vale, tem um tempo para iniciar e um tempo para findar. Deus estava dizendo aqui através dessa carta de Jeremias aqui aos cativos de Babilônia que ele tinha um tempo determinado para findar o cativeiro. O nosso Deus, ele tem um tempo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero te encorajar a acreditar que o tempo de Deus para findar este cativeiro, para esta prova terminar, vai chegar. Não seja alguém que perde as esperanças por olhar para o cenário que humanamente falando é contrário, porque aqui o cenário do povo de Deus era contrário. E através dessa palavra, o Espírito Santo está falando contigo e ele está dizendo para você hoje: tudo pode ser contrário, mas você tem que acreditar na minha palavra. Mas, irmã, parece que não vai findar o cativeiro, parece que a luta não vai ter um fim. Parece que a prova, ela não vai findar na minha história, mas o Senhor está dizendo: tem uma palavra minha. Quando tem uma palavra minha, você precisa acreditar na palavra e não no que o cenário está mostrando. Tinha uma palavra de esperança para os cativos em Babilônia e hoje Deus diz para você: eu tenho uma palavra de esperança para a sua vida. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que tem para a minha vida uma palavra de esperança. Eu sirvo a um Deus que tem para a minha vida uma palavra de esperança. Deus tinha uma boa palavra. Deus tinha uma palavra de restauração. Quem olhasse para Jerusalém nunca imaginaria, irmãos, que ela seria erguida novamente. Assim é na sua história. Quem olha para você hoje muitas vezes pensa que é o final do seu cativeiro, que acabou para você. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que tem pensamentos de paz para mim, não de mal. Eu sirvo a um Deus que tem pensamentos de paz para mim e não de mal. Os pensamentos que o Senhor tinha a respeito do povo que estava cativo em Babilônia não era um pensamento de destruição. Quando o cenário é contrário, pensamos: Deus permitiu que eu chegasse até aqui para perecer. Deus permitiu que eu chegasse até aqui para ser envergonhada, para ser envergonhado. Você não entende os propósitos de Deus. E realmente, irmãos, nós não compreendemos a forma de Deus trabalhar. Mas precisamos entender que Ele está no controle. Declare comigo: o meu Deus está no controle de tudo e eu não preciso me desesperar. O meu Deus está no controle de tudo e eu não preciso me desesperar. Quando esta carta aqui, irmãos, vai para os cativos de Babilônia, Deus estava querendo trazer para o seu povo esperança, porque eles estavam desesperançados. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão exatamente assim. Você já não tem mais esperança de dias melhores. Você olha para a destruição, você olha para as lutas, você olha para o cativeiro, você olha para o deserto, para o vale, e você diz: Deus, já não tenho mais esperança. Só que Deus te trouxe aqui nesse vídeo para te dar uma palavra de esperança e para lhe dizer: ainda tem jeito. Eu ainda tenho promessas de paz. Xarabacandaramanchurabaia. Talvez os seus dias tenham sido muito turbulentos, mas o Senhor está dizendo: eu tenho promessas de paz. Não queira entender. Mesmo que humanamente falando seja impossível você viver paz agora, porque para você hoje só ouvir a palavra paz, você já diz assim: é impossível.
Não tem como. Por quê? Porque tudo é contrário. Mas através dessa palavra, o Senhor, Ele te garante que Ele é um Deus de vitória, que Ele é um Deus de resposta, que Ele é um Deus que não deixa desamparado aqueles que confiam nele. Declare comigo: meu Deus não vai me deixar desamparada porque eu confio nele. O meu Deus não vai me deixar desamparado porque eu confio nele. Você confia em um Deus que tem para você pensamentos de paz e não de mal. Em um Deus que não tem prazer em te ver sofrendo. É uma fase. O cativeiro para o povo de Judá era necessário, irmãos. O povo precisava aprender. Muitas vezes Deus nos leva por caminhos de dores para a gente compreender, para a gente entender algumas coisas, para a gente aprender a valorizar algumas coisas, para que algumas coisas que não agradam a Ele sejam removidas da nossa vida. Mas depois de todo o processo, irmãos, Deus tem vitória para o seu povo. Não é só tempo de tristeza, não é só tempo de turbulência, não é só tempo de angústia, não é só tempo de aperto, de tristeza, de solitude. Não, irmãos. Deus tem promessas de paz. Tinha um tempo determinado para o cativeiro acabar. Declare comigo: eu creio que tem um tempo determinado para essa luta findar e não tardará. Eu creio que tem um tempo determinado para esta luta findar e não tardará. Deus deixou bem claro: vocês vão voltar novamente. Aí na Babilônia não vai ser o final de vocês. Eu tenho restauração preparada para vocês. O Senhor te trouxe aqui com esta palavra, irmãos, como um conforto. Eu vejo Deus confortando pessoas aqui através dessa palavra e dizendo: calma, eu tenho promessas de paz. Mesmo que você esteja vivendo hoje em um caos, Deus tem promessas de paz. Ele conhece a sua estrutura e eu vou te dizer mais: Ele não vai permitir uma prova que você não possa suportar. No momento em que Deus olhar para você e Ele vê que você chegou no seu limite, no momento em que Jesus olhar para você e ver que você já não suporta mais, Ele faz findar o cativeiro. Eram 70 anos aqui que o povo precisaria passar. Mas depois Deus fez findar, porque Deus conhece a nossa estrutura. Você observa que Deus não deixou um tempo muito longo. Eram 70 anos. 70 anos não é pouco tempo, mas não foi um tempo de 100, 200, 300 anos. Por quê? Porque Deus não queria que o povo se perdesse. Deus não queria que o povo fosse arruinado, fosse destruído, porque Deus conhece a estrutura do seu povo. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que conhece a minha estrutura e Ele não permite provas que eu não possa suportar. Eu sirvo a um Deus que conhece a minha estrutura e Ele não permite provas que eu não possa suportar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ninguém aqui quer ter um fim de mal, né, irmãos? Ninguém aqui quer ter um fim ruim. Não, a gente quer ter um fim bom, um fim de paz. Pois é. E o Senhor diz aqui, ó: para vos dar o fim que desejais. Aquilo que você tem desejado. Porque tem gente aqui, irmãos, que não tem pedido a Deus ouro, não tem pedido a Deus prata, não tem pedido a Deus riqueza, mas você tem pedido a Deus paz. E Deus está dizendo: eu tenho reservado para você tempos de paz. Mas você precisa acreditar nas minhas palavras e pegar essas palavras de esperança, mesmo que o cenário seja contrário. O cenário era desesperançoso. O cenário, humanamente falando, era desesperador. Mas o nosso Deus estava afirmando: eu tenho tempos de paz. Eu tenho promessa de paz, eu tenho promessa de restauração. Nós não andamos por vista. Bote isso na sua mente, na tábua do seu coração. Nós andamos conforme o que Deus Ele falou. Olhamos pelos olhos da fé. O cenário pode ser contrário, mas hoje o Senhor te convida a olhar com os olhos da fé. Porque a noite escura pode estar se prolongando na sua vida. Talvez tenha áreas na sua história aí que você diz: Deus, parece que a noite escura nunca vai findar e o novo amanhecer nunca vai chegar. Mas o Senhor está dizendo: lembre-se que você tem uma promessa. Lembre-se, que você tem uma palavra liberada sobre a sua vida, irmãos. Quando Deus libera uma palavra na minha vida, quando Deus libera uma palavra na sua vida, nós precisamos nos apegar a ela e não aquilo que a noite escura está mostrando.
A noite inteira pode haver choro, e talvez na sua história está tendo noites de choro. Não é uma noite só no singular, são noites no plural. E Deus está dizendo para você: eu sei o que você está enfrentando. Eu sei o que você está passando, mas você precisa se apegar à minha palavra. Tinha um tempo, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Depois dos 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Eu vou atentar para você, diz o Senhor, e vou cumprir a boa palavra, aquela palavra de restauração, aquela palavra de libertação. Você lembra que você ouviu lá atrás, mas hoje você já não tem mais esperança naquela palavra. Hoje você já não acredita mais que aquilo que Deus te falou há anos atrás vai acontecer. Deus está dizendo: tem um tempo para eu cumprir a minha boa palavra. Tem um tempo para eu fazer acontecer aquilo que eu determinei, aquilo que eu mesmo falei. E eu vou fazer a minha palavra se cumprir, porque eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Porque eu tenho pensamentos de restauração, de restituição e não de destruição. Quantas pessoas entraram aqui, irmãos, com pensamentos de destruição, achando que não tem jeito, achando que nada vai mudar, porque realmente, irmãos, o cativeiro babilônico, ele tirou a esperança do povo judeu. E talvez hoje o que você está vivendo está tirando as suas esperanças. Você diz: irmã, eu até quero acreditar, mas no fundo eu não consigo, porque eu estou ferida. Eu não consigo porque o cativeiro está me tirando a esperança, está me tirando a paz, está me tirando a alegria, xarabacandarai, de viver. Mas o Senhor está dizendo: a minha palavra vai se cumprir. Eu tenho pensamentos de paz. Declare comigo: o meu Deus é mais poderoso do que o cativeiro, e Ele vai cumprir a palavra dele. O meu Deus é mais poderoso do que o cativeiro, e Ele vai cumprir a palavra dele. Se Deus estava dizendo que Ele iria derrubar a Babilônia, irmãos, se Deus estava dizendo que o povo dele seria liberto e que haveria restauração e que o povo retornaria para Jerusalém, a palavra dele iria se cumprir. Você não tem que querer entender como é que Deus vai fazer, porque muitas vezes, irmãos, ficamos ansiosos. Por quê? Porque tentamos entender o que Deus vai fazer. Tentamos ajudar a Deus, mas o Senhor hoje está dizendo: eu não preciso de ajuda. E não preciso também que você fique ansioso ou ansiosa, até porque a ansiedade, ela acaba atrapalhando o que Deus reservou para você. Não seja alguém levado pela ansiedade. Não seja alguém levado pelo momento, mas seja alguém que fita os teus olhos no Senhor. Deus falou, Ele vai cumprir. Deus prometeu, Ele vai fazer acontecer. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele é fiel para cumprir a palavra dele. E eu preciso fitar os meus olhos no que Ele falou e não no cenário. Mesmo que tudo seja adverso, você tem uma palavra hoje de esperança. Deus te trouxe aqui para te encorajar. Deus te trouxe aqui para te fortalecer. Deus te trouxe aqui para você não desistir. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu tenho certeza que não é algo fácil, porque quando olhamos aqui para esta carta, irmãos, conseguimos entender que o cativeiro não estava nada fácil. Quando olhamos para as palavras do Senhor de garantia que teria tempos de paz, é sinal de que o povo estava vivendo tempos turbulentos. E é como você está exatamente nesse momento, tempos turbulentos, portas fechadas, e você diz: eu já estou quase perdendo as esperanças, mas o Senhor está dizendo: receba esperança, receba ânimo, receba vigor, porque você não vai desistir, porque você não vai parar, porque você não vai retroceder. Deus tem algo reservado para a sua vida, e o que Ele determinou acontecerá. Declare comigo: eu creio que Deus determinou para a minha vida, o milagre vai acontecer. Eu creio que Deus determinou para a minha vida, o milagre vai acontecer. Os pensamentos de Deus é de paz, não são pensamentos de mal. Você não está perguntando a Deus: Deus, é o meu fim? Foi isso aqui que o Senhor projetou para mim? Foi isso aqui que o Senhor determinou para a minha vida? Mal? E Deus está dizendo: não, eu tenho pensamentos de paz. É porque, humanamente falando, o seu cenário é contrário e você está olhando para o momento, mas eu não trabalho com o seu momento. Eu não trabalho com aquilo que os teus olhos estão vendo, mas eu trabalho com a minha palavra. Eu velo com a minha palavra para a cumprir, e eu cumprirei aquilo que eu falei. Irmãos, Deus cumpriu. Deus trouxe de volta o povo do cativeiro. E a Bíblia diz, né, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha.
Isso aqui é só para você entender que Deus, ele não faz promessas vazias, mas ele cumpre o que ele fala. Da mesma forma que o Senhor cumpriu a boa palavra dele para com Judá, para com o povo de Jerusalém, assim ele também vai cumprir a boa palavra que ele determinou ao seu respeito, porque ele tem pensamentos de paz e não de mal, para trazer para sua vida restauração, restituição, como ele te prometeu. Fique com a palavra de Deus, receba ânimo, receba vigor, receba esperança, porque Deus vai mudar a sua história completamente, mesmo que tudo seja impossível. Não fique com o que o cenário está mostrando, mas seja alguém que fica com a palavra de Deus, se agarra a ela e acredita que ele mesmo vai mudar a sua história por completo. Amém? Deus não faz, irmãos, obra pela metade. Aquele que iniciou a obra, ele vai concluir na sua história. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, tu és fiel. E o Senhor hoje está animando pessoas aqui, Pai. O Senhor está fortalecendo. Só o Senhor sabe como meu irmão e minha irmã entrou aqui, Pai, cansados, exaustos, achando que não tem mais solução, achando que não tem saída, achando que não vai ter restauração, achando que não vai ter paz, mas Tu és o Deus que surpreende. E eu creio, meu Senhor, que o Senhor fará surpresa. Eu creio, Senhor, que o Senhor alegrará o coração do Teu filho, que o Senhor alegrará o coração da Tua filha grandemente, de maneira especial, como o Senhor fez, Pai, com os cativos que saíram de Babilônia e eles ficaram como quem sonha. Quando o Senhor cumpriu a sua boa palavra, Pai, assim também acontecerá na vida dos teus filhos, porque eles verão e viverão o cumprimento da tua boa palavra, porque tu és um Deus, Pai, que lança a palavra e que cumpre aquilo que o Senhor determinou. Oh, Senhor, eu creio, Pai, no sobrenatural. Eu creio, meu Pai, na resposta, porque tu és um Deus, Pai, que não deixa a obra pela metade, e o Senhor não vai deixar o teu filho, a tua filha na frustração por muito tempo. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, porque esta palavra, Pai, é realmente uma prova do teu amor para com os teus filhos, dizendo, mesmo que esteja no cativeiro, mesmo que esteja no deserto, mesmo que esteja no vale, eu estou te dando esperança de mudança de vida, eu estou te dando esperança de tempos de paz, eu estou te dando esperança de que eu, o Senhor, cumprirei a boa palavra na sua vida. Receba a esperança. Receba fé, receba convicção, receba certeza de que Deus não te esqueceu e Ele vai cumprir a boa palavra, mesmo que pareça impossível. Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Assim te diz o Senhor, que os pensamentos dele para você são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, o fim que você deseja de paz, de alegria. Deus está trazendo para sua vida, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor, que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Senhor, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de maneira especial e falando melhor os corações dos teus filhos. Eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável.
continua trabalhando de maneira especial, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele tem promessas de paz para sua vida. Não importa o caos que você esteja passando, vivendo, as adversidades, as aflições, mas se apegue a esta palavra. Deus, Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou e Ele vai cumprir a boa palavra dele na sua história. Assim como o povo de Deus ficou como quem sonha, o Senhor diz para você: eu não esqueci de você. Eu vou deixar você como quem sonha, porque eu tenho restauração. Eu não esqueci de você, mas eu vou cumprir a boa palavra. Eu tenho pensamentos de paz para sua casa, para sua vida, para sua história, diz o Senhor, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.